A paz do Senhor, igreja. Amém. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 11, versículo 12. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus, ele fala do Filho de Deus, né? E esse Evangelho foi escrito exatamente para os judeus, para que eles se convencessem de que Jesus era o Messias. Amém? Mateus 11, 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Então nós vemos que desde os dias de João Batista até hoje, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. Aqui a gente vê o usam da força. Pode se assentar, igreja. Os que usam da força, não está usaram da força. Não é passado, isso é presente, é até hoje, amém? Esses que utilizam da força se apoderarão do reino dos céus. E trazendo para os nossos dias, o que quer dizer força? O sentido de força aqui na palavra é robustez, é poder. Essa é a força, amém? Não é aquela força braçal nossa não, irmãos. É ser robusto de poder. E o Senhor me trouxe à memória essa semana. Aliás, já tem umas 3 semanas que o Senhor tem tocado em meu coração para falar dessa palavra sobre a força nossa espiritual. Outro dia o pastor Daniel falou aqui, a Luciana também falou, que o reino dos céus é tomado à força. E aí o Senhor veio testificando para a gente falar sobre essa força. E aí quando a gente fala de força, a gente pensa, né? No dia que o Senhor vier, eu vou sair na frente correndo, eu vou usar minhas forças da perna, do braço, para empurrar quem está na minha frente, para chegar no céu primeiro. É isso? Não é essa força. Aí eu fico pensando, para eu vencer na vida, para eu chegar naquele lugar que eu desejo, eu vou utilizar de força, vou derrubar meu irmão, para eu chegar onde eu tenho que chegar. É isso? Não é essa força. A força que o Senhor quer de nós é a força espiritual. E quando a gente vê lá entre Golias e Davi, quando a gente lê lá em 2 Samuel, quem tinha mais força dos dois? Golias. Fisicamente era Davi. Fisicamente era Golias. Mas não é essa força de Golias que nós vamos falar hoje, amém? A robustez e a força aqui é a força espiritual. Se você olhar Golias, ele era gigante, ele era temido pelas pessoas, porém ele era fraco espiritualmente. E aí a gente olha a história de Davi. Davi era pequeno, franzino, mas Davi era forte espiritualmente. Amém? Deu para entender as duas forças aqui, a espiritual e a física? Aí a gente vai entender um pouco melhor. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Samuel 17, versículo 45. Está lá no Velho Testamento. A gente vai entender um pouquinho de como é que Davi chegou diante de Golias, sendo aquele homem forte, temido, né? E Davi pequeno, mas poderoso em força do Senhor. Amém? 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Olha como Davi foi diante de Golias. O Deus dos exércitos de Israel,
a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aí no versículo 47 diz assim: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Então nós vimos aqui que ele desafiou Israel. Golias desafiava Israel dia a dia. A história diz que ele ficava lá no alto monte e gritava: se tem algum homem aí que queira me encarar, que queira vir, pode vir, mande todo o seu exército. Mas quando diz isso, por trás de Golias tinha também um exército. E Davi disse que, eu creio que aqui, quando Davi foi e falou para ele que ele estava indo em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, ele já sabia da vitória, a vitória já estava ganha. E quando ele disse que ele arrancaria a cabeça de Golias, ele também daria os cadáveres de todo o exército do filisteu. Então ele já sabia que não só Golias ele venceria, mas todo o exército. Amém? Aí ele foi desafiar Israel, o Deus vivo, né? E só que como foi que Davi chegou diante de Golias? Ele disse: eu vim em nome do Senhor dos exércitos. E com esse poder que há no nome do Senhor, ele enfrentou Golias, matou Golias, tirou sua cabeça e apresentou a Israel a cabeça do gigante. Assim como Davi, nós só podemos lutar porque é Ele quem nos dá a força. Nas nossas lutas diárias, se nós não nos entregarmos na mão do Senhor e dizer para Ele: Senhor, é mediante a tua força, é mediante o teu querer que eu vou vencer essa luta. Se nós não dissermos isso e buscar do Senhor a força, nós vamos lutar com a nossa força física. E com a nossa força física nós não vamos conseguir nada. Amém? Aquele povo no deserto, aí a gente vai ver que tem exemplos na Bíblia, no Velho Testamento, como no Novo Testamento, de como o povo foi fortalecido e fortificado pelo Senhor. Eles só venceram aqueles 40 anos de deserto porque eles sabiam e eles criam que Deus estava com eles. Deus protegia eles de dia com a nuvem, né, para livrá-los do sol, do calor intenso, e com uma coluna de fogo à noite, para quê? Para clarear, para guardá-los durante a noite. E durante aqueles 40 anos, esse povo sentiu fome? Sentiu sede? Sentiu falta de sapato ou de roupa? Não, o Senhor proveu eles de todas as coisas. Mas mesmo assim o povo murmurou, e a gente sabe da história, né? O povo murmurou. Mas o Senhor mostra a grandeza dele, quão grande ele é, e o poder dele em todas as situações, porque tudo foi ele quem criou, tudo foi ele quem formou. Então ele sabe das nossas necessidades, ele sabe dos nossos medos, ele sabe onde somos fracos, e só nele nós vamos receber essa fortaleza. Amém? Não tendo faltado nada para esse povo, o Senhor deu maná dia após dia, um maná novo a cada dia, um maná novo a cada dia. E ele dizia: não se alimente do velho, o que sobrar joguem fora, porque não vai servir para você se alimentar. E hoje o Senhor nos renova a força a cada dia, e a cada dia que o Senhor renova nossas forças, a gente quer usar a força de ontem. A força que eu usei ontem, o poder que eu tive ontem, a unção que eu tive ontem, vai me servir para hoje? Não. A
palavra do Senhor diz que tudo se faz novo, tudo se renova a cada manhã. E se tudo se renova a cada manhã, eu tenho que do Senhor buscar o meu refúgio todas as manhãs. Amém? Não faltou comida, não faltou calçado, e o maná diário tinha que ser jogado fora, o que sobrava. Por que Deus fazia isso? Para provar para o povo que Ele era um Deus provedor, que Ele era um Deus que estava com aquele povo, e que não precisavam se preocupar com o dia seguinte, porque Ele ia suprir de todas as coisas. E hoje nós pensamos assim: hoje eu trabalho com a força do meu braço, e com a força do meu braço eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, e eu só busco ao Senhor quando eu estou na igreja. Não. Nós temos que buscar o Senhor todas as manhãs e falar: Senhor, esse é um novo dia que o Senhor fez para mim, e nesse novo dia, esteja comigo em tudo que eu for fazer. Renova minhas forças, Senhor. Porque é normal, irmãos, que nós, como seres humanos, a cada dia aparece uma situação nova, aparece um problema novo, e nós temos que ter força no Senhor para resolver cada situação. Amém? E nossa luta diária, nós também temos nossas forças minadas muitas vezes. Nossa luta hoje é diária, e nossas forças deverão ser renovadas a cada dia. E essa renovação, ela só pode ser feita no Senhor. Eu posso dormir, posso me alimentar de noite, tomar um bom banho, de repente ganhar até uma boa massagem do marido ou da esposa, e falar: renovei minhas forças, né? Só que a gente renova as forças físicas, as forças espirituais é só no Senhor, só no Senhor. E na nossa vida hoje, está sendo diferente do povo que andava no deserto? Muitas vezes está, né? Às vezes eu olho assim, eu me vejo no deserto e falo: não, mas eu creio no Deus que está diante de mim, ou atrás de mim, me cercando a todo momento. E temos nessas lutas as mesmas lutas, e nessas lutas muitas vezes o Senhor quer ver aonde está o nosso coração. Ele quer ver se nessa luta você vai murmurar como o povo murmurou lá, se nós vamos obedecer a sua palavra conforme Ele manda, né? A gente vê na história lá que nem Moisés entrou na terra prometida. Nem Moisés. E aí o Senhor fala que o reino dos céus é conquistado à força. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu estava fazendo essa palavra hoje, eu pensei assim: Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é para todos. Nós sabemos que o reino dos céus é para todos. Mas por que o Senhor manda que a gente lute, que nós tenhamos força para vencer e ganhar o reino dos céus? Porque se nós nos acomodarmos, a gente não levanta da cama muitas vezes. Se nós nos acomodarmos, você não vai levar a palavra do Senhor para as pessoas necessitadas. Se nós nos acomodarmos, nós vamos ficar doentes espiritualmente. E espiritualmente, nós não vamos conseguir alcançar o reino dos céus. Obrigada. Espiritualmente, o inimigo vai dar um pontapé em nós e nós vamos cair bonitinhos. Nós vamos cair bonitinhos se não estivermos firmados no Senhor, se não buscarmos dele nossa força. Outra coisa, a gente fica assim pensando: mas que guerra é essa que eu tenho que vencer diariamente? No Brasil, graças a Deus, não temos guerra, né? A guerra, mas a gente vê o sofrimento aí do pessoal que está sendo perseguido. E essa semana eu estava vendo uma notícia daquele povo sem pátria, sem família, sem casa, filhos perdidos, que muitos se perderam
tentar entrar em outro país. E aí eu olhei e falei: Senhor, e esse povo não negou ao Senhor, esse povo continua adorando a Deus, esse povo continua na sua luta, pela força deles não, mas porque eles têm buscado do Senhor. E tem um povo na face da terra orando por esse povo, e nós fazemos parte, mesmo que pequenininhos, fazemos parte desse corpo que tem orado por esse povo, e que o Senhor venha nos encorajar a orar por esse povo, amém, irmãos? Não deixe para orar por esse povo só aqui na igreja, ore nas suas casas, pelos perseguidos, porque não tem sido fácil. Eu vi também o Senhor que ele abraçava 3 filhas, e as 3 filhas estavam mortas, e o desespero daquele pai. Mas eu creio que naquele momento de fraqueza dele, foi o momento que ele estava mais forte. A palavra do Senhor diz, né, quando Paulo fala que na fraqueza é que ele está forte, né? Então que nós venhamos ser fracos fisicamente, porque quanto mais fracos físicos, nós estaremos fortes espirituais, amém? Porque nós vamos buscar do Senhor a nossa saída. Davi só venceu aquela guerra, irmãos, porque espiritualmente ele era forte. E nós? As nossas doenças espirituais estão nos levando de tal forma para uma fraqueza espiritual, que nossas forças muitas vezes não têm sido suficiente para abrir a palavra e ler a palavra do Senhor, porque estamos espiritualmente fracos, doentes. E quais são essas doenças? Você pode perguntar assim: mas que doenças são essas? Não são nossas doenças físicas que nós estamos falando nessa noite, porque nossas doenças físicas, elas não podem fazer parte da nossa saúde espiritual. Amém? Entenda isso, minha doença física não vai fazer parte da minha doença espiritual. Mesmo que eu esteja no leito de morte, eu tenho que estar sã espiritualmente. E quando eu estava lendo isso, o Senhor me trouxe à memória: a nossa doença espiritual tem sido a cegueira espiritual, tem sido o desequilíbrio espiritual. Ora você crê em Deus, ora você não crê em Deus. Ora você confia, ora você não confia. Tem hora que você entrega no Senhor uma situação, mas daqui a pouco você vai lá e faz tudo ao contrário daquilo que você pediu a Deus. Às vezes somos mancos espiritualmente, e quando isso acontece, nós estamos sendo mancos espiritualmente, porque eu vou diante do Senhor e entrego minha situação, aí depois eu vou lá no dia seguinte e falo: não, eu não vou esperar a resposta de Deus não, eu vou agir assim, seja o que Deus quiser. Mas é você que está agindo, não é o Senhor, amém? Muitas vezes essa doença está em confiar em nós mesmos e não em Deus. Quantas vezes eu já tomei decisões que eram da minha vontade e não eram de Deus, e me dei mal. Quando eu deixei o Senhor nortear todas as minhas decisões do nosso lar, tudo mudou. Não que isso, Lúcia, você não tem mais problema na sua casa, você não tem mais problema na sua vida. Tenho. Várias coisas surgem a cada dia, como eu falei no começo. Mas a cada dia eu peço a direção do Senhor, a direção dele. E aí, quando a gente vê que uma pessoa fraca fisicamente pode estar mais forte espiritualmente, a gente vê uma pessoa no leito de morte. Quem já teve a oportunidade de chegar para uma pessoa que está à beira da morte e conversar com ela, e ela te dá força para passar pela situação, e você mesmo não está preparado para aquilo? Eu lembro da Cida, quando a gente visitou, né, nos últimos dias de vida dela, o pastor Daniel perguntou para ela: e aí, Cida, você está preparada? Ela falou assim: olha, eu estou preparada para Deus me dar a cura. Ele falou: e para a morte? Ela falou: não. Aí ele perguntou: mas e se Deus te recolher? Se te der a cura, ótimo, mas se Ele te recolher, vai abalar a sua fé?
Aí ela parou, né? Ela falou, nesse momento está abalando. Mas no outro momento que nós a visitamos, ela estava tão tranquila, que nós estávamos aflitos e ela super tranquila. Por quê? Porque naquele momento é o momento que você olha para o Senhor e fala, Senhor, minha força só está em Ti. Esse é um momento de grande reflexão, irmãos. E nesse momento é o momento em que você se encontra mais forte. Você pode falar assim, gente, mas como que mais fraco eu sou mais forte? Mais fraco eu sou mais forte quando eu estou em Deus. Quando a minha confiança está no Senhor, eu sou mais forte. O vento pode vir, o mar pode subir, a situação pode parecer sem solução, mas eu creio no Senhor. E ali eu vou passar pela situação. Amém? Você que tem dificuldade de olhar para o Senhor e falar, Senhor, me liberta dessa situação que eu vivo. Creia que o Senhor é poderoso para mudar a tua vida. Amém? Essa pessoa no leito de morte, ela utiliza da força que nem ela sabe que tem. Mas essa força na verdade não é dela, essa força é do Senhor, que está nela. Por quê? Porque naquele momento é o único momento que eu creio que nós verdadeiramente paramos e olhamos para dentro de nós e dizemos assim, Senhor, eu verdadeiramente não sou nada. Me ajuda nesse momento, Senhor. E aí o Senhor entra e age, mesmo que recolhendo aquela pessoa. Mas ela vai ter a certeza de que ela está indo para os braços do Senhor. Amém? Então, quando você vir alguém que está no momento de desligamento mesmo desse mundo, não encare isso como tristeza, irmãos. É triste porque a gente vai perder a pessoa, não vai estar mais conosco, mas creia que se ela se entregou ao Senhor naquele momento, ela está muito melhor do que nós, que ainda temos que viver muitas tribulações ainda. Amém? E aí eu peço assim, não espere chegar esse momento para você ter essa comunhão com o Senhor, não. Tenha antes, é tão bom. Só a alma que verdadeiramente anseia por Deus é que alcançará o reino dos céus. Deu para entender? Que a alma que verdadeiramente anseia por Deus alcançará o reino dos céus. Eu quero que a minha alma anseie verdadeiramente pelo Senhor, porque eu quero estar lá nos céus. Vendo os ensinamentos de Deus, o que eu percebo é que o reino dos céus é para poucos. Se a gente olhar assim friamente, o reino dos céus é para poucos. Mas há um remédio, irmãos. A Bíblia diz que pelo poder da palavra de Deus, Ele nos dá saúde espiritual quando somos totalmente dependentes dEle. Ele nos dá saúde espiritual quando somos totalmente dependentes dEle. Aí nossas forças se renovam. Amém? Quem quer nessa noite renovar suas forças com o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, peça ao Senhor força que Ele vai te dar para você sair dessa situação. Aleluia. Irmão, Satanás não é dono da sua vida. O Senhor sim. Aleluia. Porque sua vida foi dada por Ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Na terceira carta de João, no verso 4, diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Que verdade é essa? A palavra do Senhor. Não há alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade do Senhor. Por que não há alegria maior? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tem até um louvor que fala: a alegria do Senhor é a nossa força. É a terceira carta de João, no verso 4. Tá? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a força de toda a terra, de toda a terra, de toda a terra.
Se eu não creio num Deus que é maior do que qualquer rei terreno, eu não terei força suficiente para lutar contra os poderes do mal. E essa força, irmãos, não é para lutar contra o irmão, é contra os poderes do mal. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós atribuímos ao nosso inimigo tudo de ruim que nos acontece, né? Acontece uma situação ruim na nossa vida e fala assim: ai, Satanás, sai para lá, Satanás. Mas muitas vezes somos nós mesmos que causamos os nossos próprios males. Por quê? Porque não conhecemos a verdade, andamos na escuridão ou andamos na contramão da palavra do Senhor. E aí o que a gente vai trazer para nós? Mal. Deixam todas as brechas abertas, o inimigo vem e aí ele age assim. Mas não que tudo que acontece na nossa vida seja só culpa dele, não. A culpa é nossa também. Porque muitas vezes você está aqui no terreno do Senhor, mas aí depois você passa um murinho aqui e fala assim: epa, aqui é o terreno dele, né? E aí só que ali ele já te viu. E aí ele já se andou naquele momentinho que você foi lá. Que seja por 5 segundos. Que seja só em pensamento. Porque o Senhor diz que mesmo em pensamento, no Velho Testamento você tinha que ser pego no ato para ser condenado, né? Hoje o Senhor diz: eu vim não para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. E aquele que em pensamento pecar, já está condenado. Amém? Então não permita, irmãos, que você mesmo traga e faça acontecer na sua vida o seu próprio mal. Vá buscar a força do Senhor. E aí a gente fala: mas por quê? Porque nós não usamos da força que o Senhor nos dá, que o Senhor nos reveste. Porque não olhamos para dentro de nós mesmos e dizemos assim: Senhor, em Ti eu sou mais do que vencedor. Meu irmão, o Senhor que falou que é filho do Senhor, que o Senhor está contigo. Olha para dentro de você mesmo e diz assim: Senhor, eu sei que Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras eu fui sarado. Senhor, eu sei que o Teu sangue me lavou e me comprou. Eu sei que que o Senhor me libertou do vício. Eu sei que o Senhor, por amor, morreu na cruz para me salvar. Como foi falado aqui no louvor no início. Pelas pisaduras nós somos sarados. Pela paz que excede todo entendimento, eu lanço fora todo medo que há em mim. Irmão, o medo, a depressão tem sido a doença do século. Olha para dentro de você e diga assim: eu não quero mais esse medo sobre a minha vida. Aleluia. Porque na cruz o Senhor me garante que Ele já levou tudo isso. Por que eu quero trazer para mim? Lembra que eu falei que nós mesmos causamos os males em nós? Porque a gente não declara toda manhã essas palavras. Que pela paz que excede todo entendimento, eu lanço fora todo medo que é em mim. Em Jesus eu sou mais que vencedor. Pelo sangue de Jesus eu estou liberto do vício, eu estou liberto da mentira, eu estou liberto da preguiça. Preguiça também é um problema sério, irmãos. Em nome de Jesus, lança fora todo medo essa noite e peça a força do Senhor. Peça a força do Senhor. Pessoas doentes, almas tristes, não vão ter força para alcançar o reino dos céus. Lembra como é que Davi chegou diante de Golias? Ele chegou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele não usou arma, ele não usou espada, ele não usou nada. E a gente sabe que na história, quando Saul deu para ele toda a sua armadura e colocou em Davi, ele falou assim: eu não consigo nem andar com isso. Tirou tudo aquilo e diante de um gigante,
ele chegou em nome do Senhor dos Exércitos. Que esse Deus que estava com Davi, que estava com Moisés, esteja também na sua vida hoje. Amém. Amém? Aleluia. Declare todas as manhãs: Senhor, eu sei que o Senhor levou todas as enfermidades na cruz, e lanço fora todo medo. Quando a gente vê que a morte de Jesus, quando a gente assiste aquele filme, a gente fica pensando: pô, mas Jesus não era Deus? Ele podia pegar esse povo aqui, só uma chicotada dele aqui, derrubava todo mundo. Ele podia ter feito isso, né? Mas ele não fez, porque ele tinha que passar pela morte, ele tinha que cumprir as Escrituras. E naquele momento, eu vejo a força do Senhor Jesus no corpo humano, no corpo como homem. Como a pastora Samira pregou, né? Que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas naquele momento da crucificação mesmo, das chicotadas, ele estava como homem, ele sentiu todas as dores. Mas naquela hora, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quer força maior, quer prova maior de força do que essa? Ele usou a força espiritual, ele não usou a força dele, de humana. Amém? No Novo Testamento, a palavra do Senhor também diz que Paulo passou também por lutas. E as lutas de Paulo também foram no mundo espiritual. E lá diz, você pode abrir aí na segunda carta aos Coríntios, 12:9. Glória a Deus. Aqui mostra nitidamente que Paulo também passava por uma luta espiritual e não uma luta física. Diz assim: mas ele me disse, ele quem? O Senhor, né? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Amém? Aí no verso 10, na parte B, ele diz: pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. Amém? Então, quanto mais fracos estivermos fisicamente, mais fortes estaremos espiritualmente. Glória a Deus. E fortes espiritualmente nós alcançaremos o reino dos céus. Aleluia. Amém? Aleluia. Então a gente vê que Paulo também sofreu espiritualmente. Mas o Senhor disse: minha graça é suficiente para você, Paulo. A palavra nos garante isso, irmãos. E aí em Neemias também, no capítulo 8, versículo 10, diz assim, ó. Quem puder abrir, senão eu já vou lendo. Neemias 8, 10 diz: e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que não têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor o fortalecerá. Outra versão diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então Neemias, a gente vê isso no Velho Testamento, vê no Novo Testamento as provas de que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E a nossa força aqui, a gente sempre vai ver que força espiritual, não força braçal. Como vamos ter força se não conhecemos a palavra? Como vamos ter força se não renovamos espiritualmente a nossa mente, o nosso coração, todos os dias? Como vamos ter força? É com a alma sã, com o espírito alegre, que vamos conseguir ter força para apoderarmos do reino dos céus. Quem usar da força alcançará o reino do céu. Não devemos usar essa força para o mal, como já falei, para prejudicar o outro, amém? Mas devemos usar a força espiritual para combater as obras do mal. Aí sim, devemos usar a nossa força. Glória a Deus. Essa força é usada contra nós mesmos, muitas vezes? Até é.
Porque quando a gente olha para nós, quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim, mas isso aqui acho que eu não sou capaz de fazer. Você é capaz de fazer sim, em nome de Jesus. Todo o teu projeto primeiro nasceu no coração do Senhor. E fala, Senhor, meu projeto é esse, eu tenho sim esse desejo, e vou colocar diante de Ti, me ajuda a vencer isso aqui, me ajuda a vencer essa barreira, me ajuda a vencer a rejeição muitas vezes, porque tem pessoas que foram rejeitadas na infância e carregam isso até hoje. Fala, Senhor, me liberta disso. Então, quando nós não encaramos os nossos limites de força, nós causamos mal a nós mesmos, amém? Eu deixei aqui uma palavra de Max Lucado. Ele diz num livro assim: concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Aleluia. Amém? Então não concentre nos seus gigantes para você não tropeçar, mas concentre-se em Deus, que os teus gigantes tropeçarão. E os gigantes não são coisas que a gente vê fisicamente, não, irmãos. São todas aquelas doenças espirituais: a cegueira espiritual, a rejeição, a falta de perdão, o medo de lutar contra si mesmo. Porque nós achamos que o mal que está em mim sempre foi alguém que causou. Não. O medo que está em mim muitas vezes sou eu mesmo que estou causando. Por quê? Porque eu tenho medo de olhar para a cruz e dizer, Senhor, essa cruz houve um preço. E rejeitando aquilo que o Senhor pagou na cruz por nós, por amor a nós, nós vamos crucificá-lo pela segunda vez. Então que nessa noite você possa olhar para dentro de você e dizer, Senhor, dentro de mim ainda existe um gigante que precisa ser derrubado. Senhor, dentro de mim ainda existe um medo. Senhor, dentro de mim ainda falta fé. Senhor, dentro de mim ainda existe um egoísmo. Existe uma coisa que eu não consigo controlar, que é aquela coisa de mentir, que é aquela coisa de falar para o meu irmão que eu não posso ajudá-lo, se eu posso. Aqui a gente viu que ele mandou comer de tudo que tinha de melhor e dividir com os que não tinham. Esse é o medo que muita gente não quer vencer, o medo de compartilhar o que tem, o medo de perder porque compartilhou. Se a palavra do Senhor diz que quanto mais nós abençoarmos, mais seremos abençoados. Aleluia. Não é isso que a palavra nos garante? E existe esse maior medo, esse maior receio dentro de nós. Não, eu não vou abençoar o irmão porque isso aqui vai me faltar amanhã. Amanhã é outro dia. A bênção de ontem não serve para hoje, assim como a de hoje não vai servir para amanhã. Então hoje, se Deus tocou no seu coração, abençoe aquele irmão, mesmo que você fique sem nada. Amanhã Deus proverá. Em nome de Jesus. Vamos vencer nossos gigantes, irmãos. Nós temos que persistir nas lutas, porque nossa luta vai ser diária. Até a volta de Jesus nós teremos lutas. Se andarmos na verdade, deixaremos Deus alegre, e a sua alegria é a nossa força, diz a palavra, né? A alegria de Deus é a nossa força. No livro de Abacuque, ele diz assim no versículo 3:19: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Se eu tenho minha força no Senhor, eu vou andar por lugares altos. Aleluia. Eu vou me libertar de tudo aquilo que me aprisiona ainda, se a minha força estiver no Senhor. Aí eu pergunto para a igreja: qual tem sido a sua luta hoje? Qual tem sido a minha luta hoje? Qual tem sido a luta do pastor Daniel hoje? Muitas. Então é momento de falar assim: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida,
Frutos na videira. Ainda assim eu me alegrarei em ti. Foi o que Abacuque disse. Quando ele viu que não tinha saída, que a esperança dele estava no Senhor. Ele disse, ainda assim eu me alegrarei. Amém? E qual tem sido sua luta? Você vai olhar para a sua luta e vai se alegrar no Senhor, mesmo em meio à luta? Aí é uma provinha bem... Se você orar, irmão, se você conhecer a palavra do Senhor, confiar no Senhor, o nosso general, essas são as melhores armas que você vai usar contra você mesmo. Amém? Nós temos que orar no mundo espiritual, temos que pedir ao Senhor forças espirituais, mas o nosso maior gigante tem sido nós mesmos. Nós temos deixado o inimigo usar nossa mente. Nós temos deixado o inimigo apontar situações nas nossas vidas que nós já fomos perdoados. Pode tocar. Há situações de nossas vidas que nós já confessamos ao Senhor. Eu creio que cada um de nós aqui, antes do batismo, recebemos instruções do batismo, recebemos orientação, fomos batizados. Naquele dia que você morreu para o mundo ali naquelas águas, naquele dia, todo o seu passado foi esquecido. Todo. Pelo Senhor. Só que o inimigo, ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Mas o Senhor, ele esqueceu. E aí a gente continua lembrando de tudo aquilo que, eu fiz tal coisa tal dia. Você já não pediu perdão ao Senhor? É verdade. Peça perdão e não faça mais. Toda vez que o Senhor perdoou lá, Ele diz, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. E aí a gente fica trazendo aquele pecadinho que o Senhor já perdoou com o sangue dele na cruz, e a gente mesmo fica relembrando. Não precisa nem o outro apontar. Sou eu mesmo que aponto. Falo, mas eu não sou digno. Você é digno sim, irmão. Olha para a cruz e fala, Senhor, eu sou mais que vencedor em ti. Senhor, eu sei que o Senhor levou sobre essa cruz todos os meus pecados, todas as minhas doenças, minhas enfermidades. Em nome de Jesus, faz essa reflexão hoje. No Senhor eu sou mais que vencedor. Pelo Senhor, pela força que o Senhor me dá, que Ele me garante na palavra, eu alcançarei o reino dos céus. Amém? Que a igreja possa ter recebido com amor essa palavra do Senhor. Amém? Faça uma reflexão dentro do seu coração, irmão. Viu, Beth? Faça essa reflexão. No Senhor, você é mais que vencedora. Lança fora todo medo, em nome de Jesus. Lança fora todo medo. Viu, Domingas? Lança fora todo medo, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem muitas coisas ainda para a tua vida. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. A igreja pode ficar em pé para nós orarmos ao Senhor e agradecer ao Senhor. O Tato vai tocar um louvor, depois o pastor Daniel vai orar, amém? Para nós engrandecermos esse Deus que cuida de nós, que nos olha, mesmo sendo falhos, o Senhor nos olha. O Senhor a cada dia renova as misericórdias sobre nós. Amém? Você está olhando para Deus ou está olhando para o seu gigante? Cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
diante de Deus. Por isso diante dele nos prostramos. Não importa o que você está passando, não importa o que estamos passando, não importa se estamos no vale, se estamos na montanha, não importa. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em quem? Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nosso Deus é grande. Grande é o Senhor. Quero ver a igreja louva. Na cidade do nosso Deus É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante de Deus, diante dele nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em Jesus. Confiamos em quem você tem confiado, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Como é que nós chegamos aqui hoje? Pois só tu és o Como é que nós chegamos aqui hoje, irmão? sobre toda a terra e céu. Que me pode fazer o homem? Que me pode fazer a situação que está se levantando sobre a minha vida? O que é que pode a morte contra a minha vida? Tragada foi a morte, diz a palavra do Senhor, tragada foi a morte pela vida. O Senhor, Ele tem vida, ainda que as situações mostrem para você o contrário. O Senhor, Ele tem vida para nos dar, vida abundante de Deus. Por mais que a situação esteja terrível e você não consegue mais enxergar com os seus olhos naturais, feche os seus olhos e abra os seus olhos espirituais e diga: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Satanás, você está embaixo dos meus pés. Fala isso. Satanás, você está embaixo dos meus pés. Em nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus Cristo. As situações que querem te aprisionar, que querem te entristecer, que querem te deprimir. Quantas situações, né, Débora? Quantas situações, meu irmão?
Quantas situações vêm sobre as nossas vidas, querendo nos colocar para baixo, e nós acordamos sem força. Senhor, eu vou vencer esse dia. Como será? Mais um dia, Senhor. Mais um dia. E na mente de muita gente aqui já passou também: Senhor, por que o Senhor não me leva? Por que o Senhor não volta para mim? Porque eu estou cansado, eu não aguento mais lutar. Já passou na mente, acho que de todos aqui, de todos. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse sofrimento. A palavra do Senhor veio hoje falar o quê? Que quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. E diz mais o que? Que Davi, ele não olhou para a aparência daquele gigante enorme. Olha para o tamanho do seu problema, para o tamanho da situação, para o tamanho das aflições que você tem enfrentado.